pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso ValeCast. Hoje a nossa convidada especial é Érica Calegari, a nossa diretora de RH da ValeCard. Vou contar um pouquinho da trajetória dela. Com formação em Psicologia e MBA de Gestão de Pessoas pela Universidade Federal de Uberlândia, a Érica tem uma trajetória sólida na carreira de RH, atuando de forma estratégica e humana em todas as frentes, desde o recrutamento e cultura organizacional até o desenvolvimento de líderes e talentos. Ela é uma das responsáveis por transformar o RH da ValeCard em um verdadeiro negócio. E hoje vai compartilhar com a gente um pouquinho dessa experiência. Seja bem-vinda, Érica. É uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada, Giovana. Estou muito feliz com o convite e espero que seja uma boa conversa. Eu tenho certeza. Vamos começar falando um pouquinho sobre a importância da personalização dos benefícios. A ValeCard oferece um portfólio robusto de benefícios e SBAs. Como essa variedade ajuda os RHs a criarem soluções mais estratégicas para os públicos diversos? Então, Giovana, vou te dar o exemplo da própria ValeCard, tá? A empresa está no mercado aí há 30 anos e a gente foi crescendo bastante ao longo desses anos, tanto na nossa atuação no mercado quanto em quantidade de colaboradores. Nós temos públicos muito diversos dentro da empresa e para cada público, a necessidade de benefícios é diferente, né? Então, a gente oferece desde os benefícios mais tradicionais, que o mercado já conhece, até aqueles que são específicos para cada público, para cada nicho de colaboradores que a gente tem dentro da empresa. Então, eu vou te dar um exemplo. Na empresa a gente tem muitos colaboradores que estão no início das suas carreiras. Profissionais que entram no mercado, que estão começando ali a construir a sua independência financeira, seja no nosso call center ou em outras áreas. Geralmente, esses colaboradores, eles fazem a utilização de SBAs diferentes. Então, o cartão alimentação, por exemplo, é um benefício que a gente oferece para todos os colaboradores da empresa, para todos os cargos, de uma forma muito uniforme. Mas o plano de saúde é um benefício que as pessoas fazem adesão a esse benefício. Então, elas podem escolher participar ou não, porque geralmente tem um custo de coparticipação, seja na realização de exames, consultas e assim por diante. O que a gente observa? Que o SBA da Medicô, por exemplo, é muito utilizado por esses profissionais que estão iniciando a sua trajetória profissional, que estão começando a conquistar a sua independência financeira e eles querem reduzir custos, né? Então, eles não aderem ao plano de saúde tradicional, mas utilizam muito a nossa plataforma do Medicô. Por outro lado, aqueles colaboradores que já estão num outro estágio de desenvolvimento da sua carreira, de maturidade e até mesmo em termos de remuneração, fazem adesão ao plano de saúde, portanto, usam menos o Medicô, mas usam muito outro SBA que a gente usa, que é o El-Hub, por exemplo, que está associado à qualidade de vida, academia, atividade física, alimentação e assim por diante. Então, com essa flexibilidade, a gente consegue atender de uma forma personalizada a necessidade que aquele colaborador tem naquele momento de vida. E uma outra coisa que a gente observa também é a facilidade desse colaborador migrar essa adesão quando é através de um SBA. Não é porque ele escolheu o El-Hub agora, que ele fez a adesão, que ele precisa ficar lá pro resto da vida. Né? Se no meio do caminho aconteceu alguma coisa e ele quer utilizar um outro SBA, tá disponível e tá muito fácil para ele utilizar. Diferente de um benefício mais tradicional e engessado. Perfeito. Érica, e agora pensando em segmentos diferentes, quais SBAs a ValeCard você acredita que entregam mais valor para cada tipo de empresa? Então, de novo, eu acredito que a empresa, ela conhecendo o seu público, quem são os profissionais que ele contrata, em que estágio essas pessoas estão no seu desenvolvimento profissional e na sua independência financeira, maior vai ser a chance dessa empresa acertar na escolha desse SBA, por exemplo. Então, se a empresa tiver que escolher só um SBA, né, vamos pensar, por exemplo, numa empresa de tecnologia, né, que são pessoas mais jovens, que eu tô te falando, que estão começando, que não querem investir numa coparticipação de um plano de saúde, coisas desse tipo. O benefício da Medicô
como um SVA, eu acho que é uma boa alternativa. Agora, se a gente vai para uma indústria, né, que tem profissionais que são de um nível mais operacional, mas geralmente são pessoas que já têm uma família constituída, porém ainda numa faixa de remuneração mais baixa, o benefício do Vida Link é uma boa opção para os profissionais que trabalham na indústria, porque tem uma rede de farmácia que oferece benefícios de descontos, compra facilitada. Então é uma boa opção, porque geralmente são pessoas que já têm uma família constituída, às vezes tem filho pequeno e tem uma utilização de farmácia maior, né? Então, Giovana, dependendo do tipo de negócio e conhecimento do público, como eu estava te falando, a empresa vai poder fazer a melhor opção, né? Eu te dei o exemplo do Medicô para empresas de tecnologia, mas se você tem um público, se a sua empresa tem muita viagem, pessoa que está em constante deslocamento e tudo mais, um plano de saúde com uma abrangência nacional, ele muitas vezes se inviabiliza e o Medicô pode ser uma boa solução. Por outro lado, se você tem um público que está numa faixa intermediária de desenvolvimento de vida, independência financeira e que valoriza a qualidade de vida, bem-estar, saúde, o Well Hub é uma excelente alternativa. Então, a minha principal dica para os nossos clientes é: conheça o seu público e vá em busca de uma solução. Se você tiver que escolher apenas um SVA para colocar no seu pacote ali de benefícios, olhe o seu público e vê qual é o mais aderente para esse público, pensando no estágio de desenvolvimento dos seus colaboradores em termos de vida, independência financeira e estágio profissional. Perfeito. Eu acho que é isso mesmo, é estudar mesmo quem que vai entrar na sua empresa e seus colaboradores mesmo. E quais os ganhos que um RH pode ter ao adotar um SVA? Você acredita que isso transforma a forma que o RH é visto dentro da empresa? Com certeza absoluta. Vou te contar uma história. Há 15 anos atrás, mais ou menos 15, 16 anos atrás, que eu já trabalhava na Valicard, né? Então, a gente estava lá implantando os nossos benefícios, a gente estava trazendo uma outra roupagem para a área de remuneração da empresa, a gente estava fazendo uma verdadeira transformação. E naquela época, a gente identificou essa questão dos públicos diferentes, tá? Então, a gente tinha colaborador que queria uma ajuda de custo para faculdade, outros queriam plano de saúde, outros queriam alimentação, porque fazia compra do supermercado para fazer a comida em casa, outros já queriam vale-refeição. Existia uma diferença muito grande nos públicos que a gente já tinha naquela época, mas não existia benefício flexível e não existia SVA. Né? A gente formatou isso de uma forma totalmente manual, caseira. O mercado nem pensava nessas possibilidades. E a gente teve que desenvolver parcerias com vários fornecedores diferentes. Então, a gente teve que montar um grupo de academias que se conveniava à empresa para o nosso colaborador ir lá. Do zero. O que aconteceu? A adesão era muito pequena. E aí, para aquela academia, por exemplo, aquele não valia tanto a pena, porque ele não tinha um ganho de escala, né? E o SVA, ele traz exatamente essa flexibilidade. A empresa não precisa ir atrás dessas parcerias pontuais, ele não precisa se preocupar com a adesão. E a flexibilidade, a facilidade para o colaborador aderir ou não àquele benefício é uma coisa de alguns minutos. Ele faz pelo aplicativo do celular, é muito fácil. Então, isso dá flexibilidade para o colaborador, facilita muito o trabalho do RH, porque a gente não precisa ficar fazendo convênios pontuais, tá? E a apuração, assim, oferecer isso como um portfólio para o colaborador, ele escolhe aquele que ele quer. Nossa, é um avanço enorme e aí as pessoas começam a enxergar valor, porque eles fazem adesão àquilo que eles têm necessidade, né? Sim. Vou te dar um exemplo. A gente tem um SVA que é a Legal, que é o Legal Care, né? O cuidado jurídico ali com os colaboradores. Quando as pessoas começaram a entender que eles podiam fazer perguntas através de um chatbot no WhatsApp, para tirar dúvidas comuns do dia a dia. Por exemplo, vou alugar um imóvel e preciso de um auxílio para um contrato, e que aquilo estava na palma da mão, de uma forma muito fácil, a adesão foi muito grande, né? Agora, pensa se eu tivesse que fazer convênio com uma série de advogados para atender os nossos colaboradores. Qual a probabilidade disso dar certo? Quase nula. Quase nula, né? Então, o SVA, ele traz essa agilidade, a facilidade, a flexibilidade, e o custo é muito baixo.
Então, assim, eu acho que os SVAs, eles têm um poder de engajar, de agradar, de Atratividade. atrair profissionais, que é incrível. Certo. Vamos falar um pouquinho agora sobre a nova NR1. Com a NR1 reforçando a responsabilidade das empresas com a saúde e a segurança dos colaboradores, como os SVAs da Valicard ajudam nesse processo? Então, Giovana, de novo, né, os SVAs, eles são produtos muito bem organizados e muito estruturados. O que a NR1 traz? Ele traz uma obrigação da empresa demonstrar quais são as ações que ela de fato implementa para proteger a saúde física e mental dos colaboradores. Né? Então, a NR1, a gente fala da nova NR1, mas a NR1 é muito antiga. Sim. A NR1 é a primeira. Né? E aí ela se limitava às questões físicas. Então eu tenho lá um PCMSO que mapeia o PPRA, o PCMSO, uma série de documentos que mapeiam os riscos ambientais, são riscos mais físicos, né? E aí eu tenho diversas medidas de segurança do que eu faço para mitigar esses riscos, certo, né? Agora, o que vem de novo nessa NR1 é a questão da saúde mental. E aí, como que eu faço para evidenciar o cuidado que eu tenho com a saúde mental dos nossos colaboradores, né? Então, eu vou te dar um exemplo. O plano de saúde, normalmente, a cobertura de psicólogos, ela é muito limitada. São profissionais que quase não estão disponíveis nos planos de saúde, por melhores que eles sejam, né? Então, acaba que o colaborador não consegue ter muito acesso. A mesma coisa acontece com nutricionistas e assim por diante. O que acontece? Eu preciso ter um encaminhamento médico para me levar para aquele profissional, eu entro numa fila e conseguir um dia, sim. Às vezes, a pessoa tem uma necessidade tão urgente que ela não tem todo aquele tempo para esperar. Né? Ou, por outro lado, se ela está querendo ter um estilo de vida mais saudável, vamos pensar na alimentação, aquela empolgação do momento, até ele entrar na fila e esperar, passou. Sim. Né? E o que os SVAs eles fazem? Eles trazem esses serviços de uma forma mais organizada, né? E que deixam esses serviços mais disponíveis para o colaborador. Então, eu vou te dar alguns exemplos. A Medicô, por exemplo, tem profissionais na área da saúde como um todo, incluindo médicos, psiquiatras e psicólogos que têm uma agenda mais flexível. Sim. Então, isso torna mais possível e mais acessível, né? Eu tenho o Vida Link. Eu tenho o Vida Link, que é um outro benefício que traz ali uma série de farmácias, uma rede mais completa que oferece benefícios de descontos, cupons, que facilitam o acesso do colaborador a essa medicação. Então, o que adianta ele ir no médico, psiquiatra, ter lá uma orientação, receita, eventualmente receber a indicação de um determinado medicamento, seja alopático, fitoterápico, sei lá o quê, e não ter acesso a esse medicamento, não adianta nada. E aí, como eu te expliquei, se eu vou, a gente já fez isso no passado lá na Valicard, a gente buscava as farmácias da cidade para fazer convênio, para dar desconto para os nossos colaboradores. Mas era tão difícil da gente administrar isso e garantir aquele benefício, que se tornou inviável. Com o Vida Link, esquece, eu não tenho essa preocupação, né? Eu tenho um outro benefício, que é o El-Hub. A gente sabe, você tem diversas evidências científicas que mostram que atividade física de intensidade moderada tem um efeito de causa e efeito em relação à saúde mental. Né? Se eu tenho a capacidade de oferecer ali uma rede de academias, de programa de alimentação, de atividade física que a pessoa pode fazer em casa através do aplicativo, né? Isso facilita e torna viável, as pessoas têm um acesso mais fácil. E um outro SBA que é muito interessante e que está diretamente à saúde mental e que as pessoas não sabem disso é a Legal. Né? Porque as questões legais é uma das principais causas de adoecimento. Né? Tem uma relação causal com adoecimento mental. Então, uma pessoa que está passando por um processo de separação, seja ela amigável ou litigiosa, se envolve a guarda de filho, se ela está com um problema de dívida, né? Então, aquilo está ali consumindo a pessoa, ela não consegue sair daquele buraco, ele não consegue renegociar, ele nem pensa que ele pode ter um advogado para ajudar ele a resolver aquela questão, fora as questões de violência doméstica.
Então, tudo isso está coberto por esse SVA. E assim, a gente na Valicard, a gente recebia essa demanda de apoio jurídico em situações extremas. Geralmente, essas solicitações de ajuda vinham através de me manda embora. E a gente falava, como te mando embora? Você é um excelente profissional, tá com a gente há muito tempo, não tenho nada que te desabone. Os seus registros de feedback são excelentes. Por que eu vou te mandar embora? Porque eu preciso do dinheiro. Como assim preciso do dinheiro? Aí a pessoa desabava. E aí a gente tinha que fazer um acolhimento e entender que ela estava passando por uma situação legal, complicada. Em algumas situações a gente oferecia o nosso escritório jurídico para apoiar aquela pessoa, mas a gente não conseguia administrar toda essa demanda. E aí o benefício da Legal, ele também tem um efeito nisso. Né? Nossa, sim. Então, porque são situações que ninguém tem ideia. Não. Eu sempre falo que o trabalho de RH, gente que tá me ouvindo, é de bastidores, né? A gente não tem uma questão ética, tem um sigilo e que a gente tem que trabalhar para o bem-estar daquele colaborador. Então, os SVAs, para nós, eles são, assim, fantásticos, porque eles ajudam muito a atender necessidades muito diferentes e que se a gente fosse fazer sozinho pela empresa, a gente jamais seria capaz de oferecer. E um outro benefício dos SVAs, e assim, eu preciso mencionar, é a questão do custo. Se você vai lá contratar qualquer um desses serviços de forma independente, sem estar atrelado a um contrato com a Valicard, ele vai ter um custo. Sim. Se você é nosso cliente em qualquer um dos nossos produtos de alimentação, refeição, e você adere a um desses SVAs, o custo é muito menor. Então, para quem é nosso cliente, fica a minha dica de contratar com o SVA. Vocês vão ter ganhos intangíveis que a gente não consegue mensurar e que traz um ganho enorme. Perfeito. Humanização e tecnologia na jornada de trabalho. Como equilibrar soluções digitais com a humanização do cuidado ao colaborador dentro da estratégia de benefícios? O que faríamos sem a tecnologia? O que faríamos? Impossível. A tecnologia, ela traz velocidade, ela traz capilaridade, ela traz a capacidade de atender muita gente. Sim. A gente tem quase 1.000 funcionários. Se eu não tivesse todos esses SVA sustentados em plataformas tecnológicas, seria impossível a gente conseguir atender esse público. Eu te dei diversos exemplos de tentativas que a gente fez no passado de fazer essas contratações para atender o público da Valicard, mas a gente não conseguia vencer a demanda. Né? Então, a tecnologia, ela é um super aliado, sabe? Quando a gente, como eu te dei o exemplo das questões legais, né, do benefício jurídico, se a gente não tivesse uma plataforma de tecnologia que conseguisse responder as pessoas de forma rápida, automática, não é automática da resposta automática, mas automatizada ali na mão, sabe? Tá fácil o acesso. Tá fácil o acesso, a gente não conseguiria atender. A mesma coisa é olha que maravilha, o El Hub. Eu não posso sair de casa. Eu tenho 2 crianças pequenas em casa. O meu dia a dia é uma correria para dar conta do meu trabalho, das crianças e tudo mais. E às vezes eu quero fazer atividade física, eu faço pelo aplicativo. Eu faço atividade física em casa. Sabe? Na pior hipótese, você pega o pacote de feijão e a pessoa vai te orientando ali no aplicativo a como fazer da forma correta e assim por diante. Então, eu vejo a tecnologia como um super aliado, tá? Sim. E a gente tem tido... Médico não funciona sem tecnologia. A gente não conseguiria fazer atendimento médico de forma tão rápida, de forma tão simples e tão barata sem a utilização de tecnologia. Então, eu dou graças a Deus que a gente tem essas ferramentas hoje, que assim a gente consegue oferecer tudo isso para o nosso colaborador de uma forma fácil e economicamente viável. Sim, que é o principal, tá na palma da nossa mão, que é o celular, que a gente usa para tudo. Exatamente. Perfeito. Hoje o benefício vai muito além de cartão. Como você enxerga essa mudança de mentalidade nos RHs e como a Valicard contribui com isso? Então, o mercado está em constante transformação. A gente tem necessidades humanas que foram modificando ao longo do tempo. Sim. Né? Não parece, mas eu já tenho 40. Não parece mesmo. E quando eu fui fazer faculdade, não existia universidades particulares com a oferta que a gente tem hoje. Né? Então, hoje, ou eu fazia faculdade pública ou não fazia faculdade. Né? Hoje em dia isso é diferente.
as necessidades das pessoas mudam, porque o mercado vai evoluindo e os benefícios, eles precisam acompanhar isso para estarem atualizados às gerações que estão entrando no mercado. Há 20 anos atrás, 2025, então há 25 anos atrás, há 30 anos atrás, as pessoas não faziam atividade física, não tinham a necessidade de atividade física, né, consciente, igual é hoje. Sim. Era uma pessoa ou outra, e a gente ainda olhava com certo preconceito, né? Nossa, que frescura, vai correr, que é isso? Hoje não, hoje é como assim você não faz nada, né? Sim, como assim você não corre? Então, olha a oferta de academias que a gente tem hoje, né? Ter um nutricionista era para alguém que tinha um problema sério de saúde. Hoje não. Hoje a maioria das pessoas de diversas faixas etárias, de diversos estágios de desenvolvimento na sua carreira e na sua independência financeira, buscam formas de se alimentar bem, Sim. de ter uma alimentação mais equilibrada, mais balanceada, e muitas pessoas procuram a ajuda de um profissional. Então, você percebe que as necessidades e as preocupações das pessoas mudou muito ao longo dos anos? E o benefício é uma forma de nós, empresas, estarmos conectados a essas necessidades, a essas mudanças, e oferecer aquilo para o colaborador de uma forma mais fácil e mais acessível. Sim. Se você for num nutricionista e pagar uma consulta particular, o valor é sei lá, 400, 500 reais cada consulta. Sem né? E retorno. você faz uma manutenção daquilo. Com os SVAs que a gente oferece, você consegue fazer aquilo de uma forma muito mais barata. Né? O próprio cartão alimentação, que é um benefício já consolidado, que está no mercado há muito tempo. Uma empresa que não oferece alimentação hoje está completamente fora. Nossa, né? muito. E quanto melhor é esse cartão, um cartão fácil de usar, que tem uma rede bem estabelecida, né, que não tem intermitência na utilização do produto e tudo mais, isso tudo gera facilidade para o seu colaborador. Então, a gente tem sim que estar atento às mudanças do que acontece no mercado, no consumo, nas necessidades, e acompanhar isso através dos benefícios, porque a gente tem uma questão de encargos sociais atreladas à remuneração, que quando eu aumento R$1 no trabalho do colaborador, o meu custo não aumenta R$1. O meu custo aumenta 1,7. Dependendo da conta que você for fazer, vai aumentar 2, né? Quando você oferece um benefício, é 1 para 1. Então, se eu vou te dar um aumento de R$1.000, se eu coloco isso no seu salário, eu vou gastar 1.700. Se eu coloco isso num benefício, R$1.000 é R$1.000 que está no seu bolso, que você está usando isso a favor do seu benefício, né? Do seu bem-estar, daquilo que você tem como prioridade. Então, os benefícios, eles atendem à necessidade do colaborador e eles têm uma vantagem econômica significativa para a empresa. Sim, acho que meu pai que me falou antigamente, uns anos atrás, a gente trocava de serviço por conta de salário. Hoje a gente não troca só por conta de salário, a gente pergunta assim, qual que é o benefício? Exatamente. Não é só atrelado a isso, não. E nesse ponto, nós estamos na vantagem. Estamos. Porque além da gente oferecer benefícios diversos para os nossos colaboradores, a gente oferece as melhores soluções para o mercado. Com certeza. Né? Então, nós estamos bem. E agora, o que você enxerga como tendência para os próximos anos na área de benefícios? E como a Valicard está antecipando essas mudanças? Olha, eu acho que vou chover no molhado, sabe? Mas flexibilidade, né? Quanto mais a gente oferece facilidade e flexibilidade, a gente tem maior possibilidade de atender os públicos diferentes que a gente tem na empresa. Concordo. Né? A minha necessidade pode ser diferente do meu colega, porque eu vou tratar todo mundo na mesma caixa. Certo. Né? E com os benefícios, quanto mais eu consigo levar isso para o colaborador, melhor vai ser a percepção de valor dele em relação a esse benefício e à empresa. Tá? Então, sempre volto um pouco nessa tecla. Conheça o seu público e busque soluções flexíveis e fáceis. Tá? Essa, para mim, é o principal. Certo. Simples, acho que é isso, sim. Agora, para a gente fechar com um conselho.
Que dica você daria para os profissionais de RH que queiram inovar na gestão de benefícios e oferecer mais valores para os seus colaboradores? Quando eu fazia faculdade, eu tinha uma professora muito boa, né, de psicologia organizacional, que é a área da psicologia que olha para o trabalho. E ela falava assim, não existe RH que fica sentado na cadeira e trancado dentro de uma sala. RH que é bom, anda pela empresa, conhece as pessoas, cumprimenta, conversa, como é o nome do seu pai, o que seu pai faz, o seu filho, qual é a idade e tudo mais. Aí você fala, nossa, Érica, mas como assim? Porque assim a gente conhece as pessoas. E quanto mais você conhecer o seu público, melhor você vai escolher aquilo que você vai oferecer para esse público. Né? Ah, mas a minha empresa tem 5.000 colaboradores. Ok, eu trabalhei numa empresa que tinha 40.000 colaboradores. E a gente tinha um tempo da nossa agenda de executivos que deveria ser dedicada ao chão de fábrica. Floor time era o nome que se usava para essa expressão, né? A expressão que a gente usava para esse período. Porque durante 1 hora, todos os dias, a gente tinha que... era uma indústria, então eu tinha que calçar a botina, colocar o meu jaleco e ir para a fábrica, conhecer as pessoas, saber quem estava ali, o que fazia, de onde que vem. E assim a gente ia construindo relações com as pessoas. E a gente ia conhecendo as pessoas. E quanto mais a gente conhece as pessoas, mais azeitada vai estar lá a escolha que o RH faz para o que aquele público precisa. Quanto mais as pessoas confiam no RH, mais elas levam as suas necessidades de uma forma genuína, de forma autêntica. E aí, você conhecendo esse público, você tem condição de escolher o que eu vou oferecer para benefício. Eu devo calibrar um pouco mais o vale alimentação? Eu devo quebrar isso numa alimentação, numa refeição? Eu deixo livre para o colaborador saber como que ele vai distribuir? Eu ofereço um SVA? Eu trago um L-Hub? Eu trago uma assistência jurídica? Quem é o meu público? O que esse público precisa de mim que vai trazer valor para a vida dele? O colaborador, gente, é uma pessoa como nós todos somos. Se ele está aqui, estou gravando esse podcast com você e estou preocupada com o remédio que eu preciso comprar para o meu filho e que eu não sei onde eu vou arrumar dinheiro para trazer esse remédio, não vai sair legal. Se eu escuto o meu colaborador e conheço essa necessidade, eu vou poder fazer uma escolha mais assertiva. Tá? Porque eu entendo que nem todas as empresas têm a possibilidade de oferecer a gama de benefícios que a gente oferece. E aí, quando ele precisa fazer uma escolha, a escolha vai ser melhor aproveitada se ele conhecer o público dele. Concordo plenamente. E aí, Giovana, quando você faz essas escolhas, essas buscas, né, para facilitar a gestão do RH, para o RH ter tempo e foco para aquilo que ele precisa, que é conhecer e estar ali ao lado dos seus colaboradores e do seu negócio, se você escolhe um parceiro que tem uma ampla gama de produtos, de SVAs e até de produtos que não estão limitados ao RH, né, mas que você conhece aquele fornecedor, fica muito mais fácil a sua vida. Sim. Então, assim, a dica que eu dou, eu resumiria a 2. Conheça o seu público e busque um bom parceiro que te oferece benefícios robustos, que tem solidez no mercado, porque tá cheio de aventureiro por aí que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? E que se compromete com uma entrega de qualidade. Isso faz toda a diferença. Porque também não adianta eu falar, eu te ofereço isso, te ofereço aquilo, e sumir. Sim. E não ter consistência naquela entrega, né? Então eu preciso dar segurança pro meu colaborador. Érica, eu acho que foi perfeito para encerrar. Quero te agradecer essa oportunidade de estar aqui com a gente. Espero que tenha próximas. Eu adorei. É só me chamar que eu tô aqui de novo. Perfeito. Foi um prazer falar com você. Espero que o pessoal que esteja nos assistindo goste também. Tenho certeza. Muito obrigada para quem assistiu a gente. E eu quero pedir para vocês para acessar o site da Valicard, todas as nossas mídias sociais, para qualquer dúvida, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima.